Oi, gente, tudo bom? Primeiro, eu queria agradecer a todos pelas mensagens no grupo de WhatsApp, que me deixaram muito feliz. Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas orações, certo? Continuem rezando, que é isso que a gente precisa, tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre superelevação e superlargura. O material já está no aula, tem um exercício lá para vocês, mas eu vou resolver aqui e vocês lembram que vocês precisam fazer essa atividade, que esta atividade vale como presença. Eu preciso que vocês façam, que isso vale como presença, ok? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Tá entrando a minha tela, ok, a minha tela já está aí com vocês. Então, hoje a aula é sobre superelevação e superlargura, certo? Então, trechos em tangente, o usuário tem sensação de liberdade, ou seja, não tem nenhum esforço, não tem problema nenhum na manobra, não tem nada que atrapalhe como ele está andando. Já em curva, a gente precisa ter um certo domínio do veículo, então a gente precisa criar uma sensação de mais conforto, tendo em vista que há um confinamento, porque tu não tem mais aquela sensação de liberdade. Então, tem esforços laterais que isso impedem o teu movimento. Então, tem uma dificuldade de manter a mesma velocidade de operação em trechos em tangente e em trechos em curva. Tá? Superelevação e superlarguras nos projetos das curvas horizontais minimizam os impactos negativos dos esforços laterais, permitindo que a gente tenha condição mais homogênea ao longo da rodovia. O que é isso? Eu venho em tangente, eu venho andando com a seção desse tipo, quando eu entro em curva, eu preciso criar condição do veículo manter uma velocidade segura, garantir que o motorista consiga ou o condutor consiga trafegar pela curva de modo segura para não sair da curva, evitar aquela tangência, lembra? Imaginem corridas de Fórmula 1 com altas velocidades, a gente tem que elevar bastante para impedir que se saia da pista. É isso que se busca com a superelevação. Já a superlargura é em função da condição do veículo, que eles são maiores, as curvas mais apertadas, a gente tem que aumentar um pouco a largura para dar condição do veículo trafegar de maneira segura, tá? Tudo isso busca segurança do condutor, tá? Independente do tipo de veículo. Claro que aqui a gente está levando em consideração os veículos maiores, né? Porque veículo de passeio é de um jeito e caminhão é de outro, certo? Então, percebam nesse exemplo que aqui que a gente está dando. Tá meio tremido, mas é um GIF. Olha a dificuldade do caminhão de fazer essa curva, uma curva fechada, tá repetindo, ó. Ele precisa, mesmo tendo a super largura, ele precisa manobrar para poder executar. Então aqui a gente tem 2 fatos associados, a questão da superelevação e a questão da superlargura. Percebam que raios apertados têm grande dificuldade de manobra. E agora aqui o exemplo, quero que vocês vejam com atenção, vou tirar o som, com atenção, isso aqui é a Serra do Rio do Rastro, alguém já ouviu falar na Serra do Rio do Rastro, Santa Catarina, então onde a gente tem curvas bastante apertadas, né? Então, olhem a dificuldade do caminhão. Então, para ele poder executar essa manobra, teria que ter um espaço a mais. Então, a gente está pensando em super largura, aumentar a largura da pista para o caminhão ter uma manobra mais segura. Começou de novo, tá? Então, percebam a dificuldade do caminhão para executar isso aqui. Ele vai e volta até conseguir sair. Vem um outro, ele acaba usando toda a pista. Aqui uma pista com 2 mãos, hein? E ele acaba usando, olha a condição da manobra, como é apertada. Acaba usando as 2 pistas, porque
realmente é uma condição de serra muito apertada. Quem conhece também lá Santa Catarina, a Lagoa, subida da Lagoa da Conceição, as famosas 7 curvas, também tem esse tipo de problema. Então, a Serra do Rio do Rastro é um exemplo típico para quem pensa em questão de manobra de veículo pesado em curvas extremamente fechadas. Percebam que o pessoal para fora para poder ver como é que os caminhões fazem a manobra. Então, se vem algum caminhão, eles já se colocam em belvederes para poder, olha lá, aqui, ó, nesse lado. Oh, meu Deus. A gente voltar aqui, isso aqui. Esse aqui é um vídeo do YouTube, depois se vocês querem eu dou o link para vocês. Então percebam a fila que se forma, principalmente para mostrar como os caminhões fazem a manobra. Eles saem lá fora, olha, percebam a dificuldade de fazer a manobra, de raios muito fechados. Então aqui a gente tem dois casos associados, a superelevação, que é esta questão, e a superlargura, que é o aumento da largura. Percebam que aqui a gente tem uma largura de pista e aqui na curva a gente tem uma largura maior, justamente por possibilitar fazer a manobra. Claro que aqui no caso da Serra do Rio do Rastro é um caso especial, é um caso extremo, mas justamente por ser um caso extremo que eu quis mostrar para vocês a grande dificuldade. Vejam que o motorista desce para ajudar a prestar auxílio. Ai, meu Deus. Vou voltar mais aqui. Acaba descendo para prestar auxílio e ele não consegue. Vai e vem. Todo mundo aqui está parado justamente por causa desse aqui que não está conseguindo sair. Então, a grande dificuldade, olha a fila que se formou. Está o cara ali ajudando, ó, percebam, está ajudando, para ele poder fazer a manobra. Ele acaba usando as duas faixas para poder se deslocar. Então, a largura da pista aqui e a largura da curva é outra. Então, superelevação e superlargura são características bastante importantes nas curvas para os veículos poderem vencer esses obstáculos de manobra mais apertadas. A gente tem que estar pensando qual é o veículo que a gente está projetando, certo? Então, é o veículo que representa o fluxo daquela rodovia. Normalmente, quem representa o fluxo são veículos de carga, a maioria. Hoje, a gente, quando pensa em projetar estrada, pensa como o nosso veículo de projeto, um veículo de maior não vai ser o veículo de passeio, justamente por causa dessas questões que a gente está vendo aqui, questão de um, curva, superelevação, superlargura, ok? Então, vamos rever aquilo que a gente fez lá nas primeiras aulas. O que é velocidade diretriz? A velocidade selecionada para o projeto que condiciona algumas características geométricas da rodovia. Raio, superelevação, superlargura estão condicionadas à velocidade diretriz. Então, a gente, em função da velocidade diretriz, é que a gente determina qual é o raio mínimo, qual é a superelevação máxima, qual é a superlargura que tem que ter. Então, a gente define as características geométricas da rodovia em função da velocidade diretriz. Já a velocidade de operação tende a ser uma velocidade inferior à velocidade diretriz. É a velocidade onde se diz a velocidade operacional, é a velocidade que a maioria dos veículos trafega nas condições de rodagem do entorno, tá? A velocidade operacional é conhecida como a velocidade de 85 percentil, ou seja, 85% dos veículos que trafegam naquele instante, naquele local, a frequência é de 85%. Então, eu meço todas as velocidades que tem naquele ponto, e aí verifico qual é o percentil, não é a média, não é a velocidade média,
mas é a velocidade que 85% dos veículos estão utilizando, tá. Então, superelevação. Percebam que a gente está numa curva, este aqui é o plano da pista, certo? Então aqui eu tenho a pista do rolamento. No caso aqui, se eu estou levantando o lado direito, eu estou fazendo e o veículo está na parte de fora, ele está indo para este movimento, tá? Então eu estou levando o lado direito, imaginem que o meio da pista está aqui, ó, tá? Significa que eu estou no lado direito, tá? E estou fazendo uma curva para a esquerda, então o lado direito está elevando, tá? Então, ao percorrer uma curva, quais são o efeito que tem? A gente tem o efeito combinado da força e a força centrífuga. Então, aqui eu tenho a força de atrito, certo? E aqui eu tenho a força centrífuga. Essa força centrífuga, ela tem duas componentes, tá? Ela tem a componente tangencial e ela tem a componente normal. E a força de atrito atua sobre as faces dos pneus em contato com a pista, então ela é para cá, certo? Além disso, quem é que atua mais aqui? A gente tem o peso do veículo, e esse peso está atuando no centro de gravidade. E o peso eu também, ele é decomposto em duas forças, na componente normal e na componente tangencial. E o que a gente visa nessa história toda, para calcular qual é o efeito, a gente tem que igualar isso para o carro não sair do lugar, né, para garantir que ele consiga trafegar. Então, a gente tem a componente tangencial da força centrífuga, que é a força centrífuga vezes o cosseno de alfa. Qual é o alfa? É este ângulo aqui, é o ângulo que é formado entre a pista, imagina, a pista estava assim, certo? Esse meu desenho tá horroroso. Pista tá assim, isso aqui é o meio da pista. Eu vou comprar uma mesa digitalizadora para melhorar os meus desenhos. Então, cai aqui. No momento que eu vou fazendo a curva, a partir do meio, eu vou subindo para cá, certo? É isso que vai acontecer. Depois, se eu preciso de uma superelevação maior, isso aqui vai vir para cá. A tendência é a gente manter no meio, certo? Então, vem, sobe e depois gira, tá? Então, a gente tem essa força tangencial, né? A força centrífuga está aqui, então nós temos a componente tangencial, a componente normal. Barbado, isso aqui vocês sabem calcular, física, né? Isso aqui é época do ensino médio de vocês. A mesma coisa em relação ao peso, que a gente decompõe o peso entre a componente tangencial e a componente normal, bastando multiplicar pelo seno e pelo cosseno. Então, se é tangencial, aqui no caso é seno, já no caso da centrífuga é cosseno, e aí troca, tá? E aí a gente precisa ter o equilíbrio das forças no plano paralelo à pista. Então, o que que a gente tem que dizer? Que a força tangencial centrífuga é a mesma coisa que o quê? Para cá eu tenho a força tangencial centrífuga. Para este lado eu tenho a atuação da força de atrito e a atuação do peso. Percebam esta aqui e esta aqui tem que ser igual, a soma delas tem que ser igual a esta aqui. Basicamente é isso que está dizendo a fórmula. É um equilíbrio para manter, não pender nem para um lado nem para o outro, certo? Então, a superelevação é um valor adimensional, que é metro por metro, ou a gente diz em percentual. Se vocês olharem as tabelas da norma, vai lá dizer, normalmente a gente trabalha com porcentagem, 6%, 8%, 10%, 4%, tá? No tangente a gente trabalha 2% é o normal, mas depende muito do tipo de pavimento, a gente vai ver isso aqui, tá? Então, a superelevação nada mais é do que a tangente do ângulo. É um valor adimensional. Se eu quero expressar em percentual, basta eu multiplicar por 100, ok? Opa. E aí, eu tenho também que a superelevação depende do quê? Da velocidade do veículo, é a fórmula, tá? A superelevação calculada por dado um raio R, dada a velocidade do veículo, tá? Então, a superelevação é a velocidade do veículo dividido por 127 vezes R, e R é o raio da curva que ele está utilizando, menos o coeficiente de atrito transversal entre o pneu e o pavimento. Este atrito aqui, tá?
Então, a superelevação depende deste ângulo, é a tangente deste ângulo, tá? E aqui é a forma. Então, a norma, tá? A norma do DENIT, antigamente era DNR, a gente vai usar isso aqui DNR, mas hoje o DNR foi extinto, que existe hoje o DENIT. O que ela estabelece? Valores máximos admissíveis para essa força de atrito, que é em função da velocidade da via. Então, se eu estou numa rodovia que eu tenho uma velocidade de 80 km por hora, a gente adota como força de atrito máxima 0,14. Isso aqui é em função das pesquisas dos americanos, que se adotou. Os americanos pesquisaram isso aqui, tem tudo tabelado e a gente adota isso, tá? Existem até estudos tentando estabelecer coeficiente de atrito, tá? Eu participei de uma banca em março, de um aluno da URGS que estava tentando calcular isso na curva da morte, né? Fez vários experimentos no pavimento para determinar qual era esse fator de atrito, é bastante complicado de determinar, teve muita dificuldade em função do tráfego que estava ocorrendo lá, mas quando a gente não tem, a gente usa esta tabela, tá? E a maioria dos casos no projeto, como a gente não tem mesmo, a gente acaba usando a tabela, tá? Então, em trechos em tangente, a pista é dotada de abaulamento. Abaulamento é este caimento que a gente tem, tá? Para facilitar o quê? A condução da água pluvial para fora. Então, a água sai. E se não tiver nenhum afundamento aqui de trilha de roda, para evitar a aquaplanagem, tá? Então, joga a água para fora. Conforme o tipo de revestimento, aquilo que eu falei para vocês, a gente adota uma superelevação ou uma inclinação transversal em função do tipo de pavimento. Então, revestimento betuminoso com granometria aberta, a gente trabalha de 2,5 a 3. Vamos pensar aqui no TSD, tratamento superficial duplo. A gente pode adotar 2,5, inclinações maiores. Se eu tenho um revestimento de qualidade, que é o CBUQ, ou CAL, e aqui no Rio Grande do Sul a gente trabalha muito com CBUQ, a gente adota 2%. Por isso que eu falei para vocês 2%, porque hoje a maioria das empresas que executam rodovias nas estradas brasileiras adota como revestimento o CBUQ, né? Que é o que a maioria das empresas domina a execução. Então, 2% é o que hoje se usa mais. Rodovias com tráfego um pouco menos pesado, né? Porque granometrias mais abertas a gente usa para um tráfego menor, um tratamento superficial duplo, por exemplo, a gente já usa 2,5. E para pavimentos de concreto, como pavimento, onde é que a gente tem pavimento de concreto? Alguns segmentos da Freeway a gente tem concreto, cimento Portland, a gente tem pavimento de cimento Portland na perimetral aqui em Porto Alegre, a gente tem pavimento de cimento Portland na 118, a gente tem pavimento de cimento Portland na 392, lá perto de Pelotas. Então, pode-se adotar 1,5. Então, uma inclinação mais suave. É porque o pavimento já tem uma certa rugosidade, principalmente de pavimento de cimento Portland, que a gente tem faz uma vassoura, né, ele já tem umas ranhuras, então ele não precisa ser tão inclinado, tá? Já é um pavimento com uma condição melhor, tá? E nos trechos em curva, a condução da água é dada pela superelevação, ou seja, é uma inclinação única. Então, a gente está em um abalamento um para cada lado, e aí, quando começa a ter a curva, a gente começa a subir assim, ó, entendeu? Aí tem uma inclinação única. Aqui, nesse caso, a gente teria uma curva para a esquerda, e eu levanto o direito, né? Se fosse para o outro lado, se eu tivesse uma curva para o outro lado, né? Eu teria uma superelevação elevando o lado esquerdo, eu estaria fazendo uma curva para a direita. Só para ter como referência, para vocês entenderem. Quando eu estou fazendo a curva para um lado, eu levanto o lado oposto, tá? Então, para as curvas com raios muito grandes em relação à velocidade de projeto, o efeito da força centrífuga é desprezível. Então, se não tem efeito, se o efeito é desprezível, eu não preciso colocar a superelevação. Eu desprezo
esse esforço, então eu não preciso me preocupar se eu tenho um raio muito grande, o veículo com esse raio, o raio é tão grande que ele consegue, não sai fora, entendeu? Não é levado para fora. Só imagine, com velocidades de 80 quilômetros por hora, eu preciso ter um raio de 3.200 metros para não ter superelevação. Então, só em alguns casos excepcionalíssimos que eu não vou ter. A grande maioria das curvas precisa de superelevação, tá? A grande maioria delas. Então, são só rodovias com classes muito especiais. Freeway talvez tenha uma ou outra curva que não tenha, tá? Mas a grande maioria dos nossos projetos precisam de superelevação. E nesses casos, projetar uma pista com abaulamento na curva por causa da drenagem superficial. A gente precisa se preocupar, tá? Questão da drenagem, com água na pista, tá? Então, a superelevação tem valor mínimo e tem valor máximo, tá? Isso a gente tem que estar atento. Mesmo quando o cálculo der um valor inferior, não pode ser menor que o recomendado para o abalamento da pista, para fins de drenagem. Então a gente tem que pensar, qual é o tipo de pavimento que eu tenho, certo? Se eu tenho lá um tratamento superficial duplo na minha rodovia, e eu tenho que pensar que minha superelevação mínima é 2,5, e eu faço o cálculo e chego à conclusão que deu 1,8 a minha superelevação, eu vou adotar o 2,5, porque é o mínimo recomendado, ok? Mesmo que o cálculo da superelevação para a curva, para aquele raio, deu um valor inferior, mas eu tenho que respeitar o valor mínimo. E o valor máximo, ele está tabelado. Tanto o DENIT quanto o DAIR tabelam isso, e em função da classe da rodovia. E a maior taxa que a gente adota é 10%. 12% é problemático, mas é admitido em casos de melhorias de rodovias existentes. Eu já tenho uma rodovia, já existe alguma coisa, então eu preciso utilizar. Superelevações especiais em alguma interseção eu posso fazer, e a gente calcula em interseção diferente de curva, então não é o mesmo processo, tá? A gente calcula diferente. Então, quando vocês tiverem oportunidade de projetar interseções, eu posso até no final da disciplina passar sobre projeto de interseções para vocês, tá? E 4% é só em áreas muito urbanizadas, em zona urbana. Então, normalmente, a superelevação é 6, 8, 10, 6, 8, as máximas, e elas são tabeladas, ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Isso aqui é tirado do manual, tá? Na realidade, é um livro do professor Chuli, lá de Santa Catarina, que ele compilou esses dados da tabela do DENIT. Então, uma vez estabelecida a superelevação máxima, podemos definir o raio mínimo. Então, o que a gente vê lá na norma? Rodovia de classe 3, velocidade tanto, região ondulada, ele vai dizer, ó, a superelevação máxima. Então, se eu tenho uma velocidade de 80, tá? Uma velocidade de 80, a superelevação 6 é para raio 250, que é o mínimo. A superelevação de 8% é para raio 230. A superelevação de 10%, o meu raio mínimo vai ser 210, tá? Isso aqui é calculado, tabela de raios mínimos em função da curva. Então, se eu sei que eu tenho uma velocidade diretriz de 80, tá? Eu vou já saber qual é o raio mínimo que eu tenho que usar em função dessa velocidade, para os diferentes casos de superelevação, tá? Claro que quando eu vou lá dizer para vocês, ó, nosso trabalho vai ser uma rodovia de classe 3, região ondulada, então vamos lá na velocidade diretriz lá que é de 60, uma região ondulada, não sei, isso, né? E aí a gente vê qual é, se é 6% para aquela classe, o meu raio mínimo vai ser 130, entendeu? 135 para curva, tá? Então isso aqui serve para a gente definir raio mínimo. Então, como é que a gente calcula o valor da superelevação? A norma estabelece o valor máximo, mas para cada raio eu vou ter uma superelevação específica.
E essa superelevação específica, né, a adotar na curva com raio R vai depender da superelevação máxima, que isso aqui vem da norma, tá? Isso aqui é da norma, isso aqui eu vou pegar na norma, tá? O meu raio mínimo para a velocidade diretriz, muitas vezes já está dado na norma, ou senão eu calculo, e o raio da própria curva que eu estou projetando. Então, eu calculo para a curva que eu estou projetando em função do raio mínimo para aquela superelevação máxima da norma, eu vou calcular qual é a superelevação específica para aquela curva, tá? Então, olha aqui, ó. Isso aqui é um resumo de uma tabela do DENIT, onde eu tenho aqui as principais características técnicas, eu tenho a classe 0, 1 e 2, aqui eu tenho o tipo de relevo, plano, ondulado, montanhoso. Então, se eu estou por uma rodovia classe 0, a minha superelevação máxima é 10%. Para a classe 1 também é 10%. Para a classe 2, a superelevação é 8%. Para a classe 3, é 8%. Percebam? Né? Então, aqui eu tenho a taxa máxima de superelevação. E aqui eu tenho o raio de curvatura horizontal para a superelevação máxima. Então, o meu raio mínimo para a classe 3, velocidade de 80, superelevação máxima, é 230. Então, já está na norma estabelecido isso. A mesma coisa aqui, ó, raio mínimo de curvatura para a superelevação máxima. Eu tenho uma rodovia classe 0, onde eu tenho uma velocidade de 120 no plano. Isso aqui é a freeway, tá? A freeway foi projetada para 120 km por hora. Embora hoje a velocidade diretriz seja 110, se eu não me engano, ou 100, 110 em Santa Catarina, mas ela foi projetada para 120, tá? E o raio mínimo para superelevação máxima, ou seja, um raio mínimo para superelevação de 10% é 540 metros de raio, tá? Então, isso tudo está na norma, está tabelado. Então, qual é a proposta aqui? Eu tenho que vocês definam a superelevação necessária para a curva abaixo, tá? Onde eu tenho uma curva de 200 metros de raio. Não estou pedindo para vocês calcularem os elementos. Essa curva vai estar aqui, tá? Considerando uma rodovia de classe 4, relevo montanhoso, velocidade de 30. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, classe 4, relevo montanhoso, tanto a 4A quanto a 4B, né? Percebam que a velocidade é 30, tanto a A quanto a B, a superelevação máxima é 8% e o raio mínimo horizontal é 25. O que tem que fazer? Tem que entrar aqui, dizer a superelevação máxima de 8%, pegar o valor do raio mínimo para aquela superelevação, que se não me engano é 25, que a gente viu, né? 25, e o raio dado no exemplo, 200. Então, resolvendo essa questão, ó, raio 200, velocidade 30, então o máximo que é tabelado é 8%. O raio mínimo também é tabelado, é 25. Basta a gente substituir. Agora, eu achei 1,9. A gente arredonda para a primeira casa decimal, é praxe. Nos softwares, o SAEP que a gente usa, às vezes ele deixa duas casas, tá? Isso aqui é só para facilitar o nosso entendimento. Agora, se eu considerar um pavimento com revestimento betuminoso e granulometria aberta, supondo um tratamento superficial duplo, que isso tem uma granulometria aberta, a superelevação mínima indicada para esse tipo de pavimento é 2,5. Então, a minha superelevação para esta curva não pode ser 1,9, tem que ser 2,5. Se eu tivesse aqui um concreto de cimento Portland, a gente viu lá no início que a superelevação mínima é 1,5, então eu poderia trabalhar com 1,9, certo?
Se eu tivesse CBUQ, o mínimo é 2%, então eu também teria que adotar como mínimo 2% e não 1,9, certo? Essa é a diferença, tá? Bom, aqui a gente aprendeu como calcular, e tem outro exemplo, mas a gente vê depois. A gente aprendeu a calcular o valor da superelevação máxima. A superelevação máxima se dá no meio da curva. Então, eu tenho uma curva aqui, e eu calculei a superelevação, esse valor de superelevação, eu calculei neste ponto. Só que sair daqui, que está abaulado assim, para esta situação, onde está aqui, e até a superelevação que eu calculei, aí calculada, né? Ou E calculada, eu preciso distribuir isso aqui. Então, eu tenho que estar aqui e tenho que distribuir. Eu não vou fazer, tá no início da curva é assim, e na estaca seguinte, porque lembra que a gente faz de estaca em estaca, a cada 20 metros. Tá assim, e depois eu, tchum, na seção seguinte faz assim. Vocês imaginem andando por uma estrada, tu tá assim, 20 metros depois tu tá lá em cima. Não, tem que ser uma distribuição gradual. Isso tem espaço para fazer. A gente precisa calcular. Então, a passagem de um trecho em tangente, com inclinação em direção às bordas, que é esse caso, para um trecho em curva com inclinação transversal em direção à borda interna, deve ser feito de forma gradual. É este cálculo que a gente tem que fazer. Vocês imaginem que eu estou nesta situação aqui, onde eu tenho inclinação para os dois lados, e aí eu vou variando até chegar na superelevação máxima. Neste desenho aqui, percebam que aqui a superelevação está sendo distribuída pelo bordo, tá? Está sendo distribuída pelo bordo. Tanto a superelevação quanto a superlargura, tá? Não é o usual. Por que que não é o usual? Porque no momento que eu faço pelo bordo, acontece esta variação na cota no meio. Se eu fixo o bordo, aqui ele está um ponto fixo, então ele não muda de cota, vai mudar a cota aqui no meio. Normalmente a gente usa, mantém fixa no grade, e aí se tiver que descer, vai descer para lá, é o contrário, tá? Mas não está errado isso aqui. Tá? Não, não é isso aqui foi tirado do desenho, se vocês olharem a norma do Dyer, tá? A norma do Dyer é tal e qual. Esse desenho foi feito. Aliás, essa norma do Dyer foi feita, editada em 91 e foi homologada em 92, bastante antiga. E a maioria dos softwares hoje que trabalham com projeto, a gente já calcula. Então, o que ele está dizendo nesse caso aqui? Eu tenho uma curva circular, onde eu tenho o PC e o PT, tá? Então, como é que eu vario? Tá? Eu tenho que calcular esse L' e esse C para saber que 2/3 distribui para cá e 1/3 distribui para lá. Então, ó, L' localizada fora da curva circular simples, C é o parâmetro em função da velocidade, então se eu tenho uma velocidade de 80, esse C, então eu calculo, e o L vai ser o L' mais o C. Então, eu preciso calcular o L'. O L' em função do C e em valor da superelevação da curva. Então, eu calculo qual é o valor desse L'. Depois, eu calculo o valor total do L. O L é o comprimento da distribuição, é tanto da superelevação quanto da superlargura. E como é que a gente divide? 60% fica fora da curva, e 40% fica dentro da curva, tá? Então, eu tenho que 60% da distribuição fica fora da curva, aqui é o início da curva, e 40% fica para dentro da curva. Então, é 40%, 60%. E é uma distribuição linear. Eu sei daqui deve ser menos 2, e aí eu vou ter que subir até a superelevação que eu calculei. Vou ter que passar de menos, vou passar para o zero, vou variar um pouquinho até chegar lá, tá? Já na curva com transição, a gente tem o LC e o LC', tá? O LC é o LC normal.
é o LC que a gente tem. Então, o LC é o comprimento da espiral de transição, tá? E o LC' é a extensão localizada fora da curva. Então, a superelevação numa curva de transição se dá dentro do LC, uma parte no LC e uma parte fora do LC, que é em função do próprio LC vezes a inclinação, vezes a inclinação transversal, que é esse aqui, e a superelevação calculada para a curva. Então, e aí se distribui. Esse LC' é fora e... Um momento. Oi. Ok. E esse aqui é para dentro da curva. Meu WhatsApp aqui tá a 1000. Bom, isso é a superelevação, tá? A superelevação é a inclinação. Lembrem do vídeo que eu coloquei lá para vocês, né? Que os veículos maiores, eles têm uma dificuldade, acabam usando as duas pistas e a gente tem que aumentar um pouquinho a largura para melhorar a trafegabilidade dos veículos. Essa superlargura, ela é calculada em função do raio, tá? Em função da distância entre os eixos e em função da velocidade diretriz. Então, o veículo é rígido e não pode acompanhar a curvatura da estrada aumentando a largura da pista. É possível manter a distância mínima entre os veículos que existia no trecho em tangente. Então, ele acaba ocupando mais, né? Então, em reta é uma coisa, quando está em curva, o veículo vai ocupando, tu não vai poder dirigir desse jeito, né? Que nem estavam os nossos caminhões ali de gente. Claro que ali é um caso extremo, né? Mas no caso, a gente está adotando o veículo de projeto, o CO, na norma, onde a distância normalmente é de 6,10, é essa a distância entre eixos que a gente adota. Então, usar superlargura somente quando o valor for maior que 40 centímetros. Se a gente calcular a superlargura e o valor der menor que 40, por que 40, Zélia? Assim, porque a gente calcula o valor da superlargura e divide por 2, porque bota metade de cada lado. Distribuir distâncias, aumentar a largura de pista com menos de 20 centímetros não é recomendado, tá? Não é recomendado. É muito elevado o custo e se ganha muito pouco, ok? Não traz tanta segurança, só se traz segurança onde essas distâncias forem a serem acrescentadas maior que 20 centímetros para cada lado, tá? Então, é isso aqui que acontece, ó. Percebam? O veículo vem, isso aqui é o meio da pista, é o eixo de projeto, só que ele quando começa a se inscrever, né, para ele manter essa distância aqui, ele começa a se inscrever na curva, ele começa a fugir. Isso é muito comum em pistas onde a gente enxerga melhor isso, é em pistas de autódromo, onde realmente a gente precisa avançar para fora da curva para dar segurança e ele conseguir fazer a manobra. Então, isso aqui, ó, para cá e para cá, é a superlargura sobre 2. A superlargura sobre 2. E essa transição da superlargura, tá vendo? Onde ela sai de 0 até o valor calculado, ela acontece exatamente no mesmo ponto onde tem a transição da superelevação. No momento que eu saio desta posição e começo a elevar, além de estar elevando, eu estou aumentando a plataforma, que vai sair do 0 até essa largura máxima de SL, sobre 2. A mesma coisa aqui, sai de 0 até SL, tá? Isso tudo a gente tem que calcular e depois coloca na nota de serviço mais adiante, quando a gente for falar em nota de serviço, a gente explica o que é superlargura, essas larguras aqui, totais, elas vão aumentar. Se a minha rodovia tinha uma largura de pista de 13,60, imaginem que eu tenho 13,60. E eu calculei a minha superlargura, que deu 40 centímetros, né? Se deu 40 centímetros, então eu tenho 13,60 mais 0,2. Então vai ser 13,80 para cá, 13,80 para lá, certo? Então essa é a diferença. Os valores da distribuição é igual à superelevação. É igual.
tá. Então, não tem mistério superelevação e superlargura. A distribuição é igual, exatamente igual. Eu acho que tem um exemplo aqui. É, mas não está resolvido, não está resolvido. Eu vou botar exemplos resolvidos para vocês na na no aula, para dar como sugestões, tá. Mas não tem mistério, basta a gente calcular e é uma distribuição linear, que vai de 0 até 0,2, de 20 em 20 metros. É barbada de calcular, regrinha de 3, não tem mistério, não tem mistério, tá. A gente simplesmente vai preenchendo, se eu andei 10 metros, 20 metros, se tinha 0, né, sabe, total, uma distribuição normal, regrinha de 3, barbadinha de calcular a distribuição. A maioria dos softwares já faz isso, entende. O que a gente precisa é cuidar, superelevação mínima, de acordo com o tipo de pavimento, isso tem que estar atento, boa questão de prova. Eu pedi para calcular e dizer qual é o tipo de pavimento, e aí vocês terem que pensar qual é a mínima, entendeu. E superelevação, superlargura não pode ser menor que 0,40, ok? Por isso, por hoje era só, qualquer coisa estou à disposição. Um abraço para vocês.